O capítulo 8º do livro de Esdras trata sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia e também o retorno a Jerusalém. Vamos lá. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Ratus; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele, 150 homens; dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; e dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens; dos descendentes de Adin, Adeb, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Beni, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens; dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens; e dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram ali, Felete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens; dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabud, e com ele 70 homens. Então esse é o texto sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Agora o retorno propriamente dito a Jerusalém diz o seguinte: eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Sariel, Aunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, líder de Cassifa. Eu lhes falei que deveriam dizer a Ido, a seus parentes, os servidores do templo em Cassifa, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, também Asabias, acompanhado de Basaías, dentre os descendentes de Merari, seus irmãos, os filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 servidores do templo, um grupo de Davi, e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido tão valioso como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Né? Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadab, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território ao oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Bom, então esse foi o extenso capítulo 8, do livro de Esdras. Estou nesse canal construindo uma playlist e gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu já fiz para
Já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas e atualmente estou em Esdras. Próximo vídeo, capítulo 9. Valeu! O capítulo 8º do livro de Esdras trata sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia e também o retorno a Jerusalém. Vamos lá. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Ratus; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele, 150 homens; dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; e dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens; dos descendentes de Adin, Adeb, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Beni, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens; dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens; e dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram ali, Felete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens; dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabud, e com ele 70 homens. Então esse é o texto sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Agora o retorno propriamente dito a Jerusalém diz o seguinte: eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Sariel, Aunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, líder de Cassifa. Eu lhes falei que deveriam dizer a Ido, a seus parentes, os servidores do templo em Cassifa, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, também Asabias, acompanhado de Basaías, dentre os descendentes de Merari, seus irmãos, os filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 servidores do templo, um grupo de Davi, e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido tão valioso como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Né? Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadab, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território ao oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus.
Bom, então esse foi o extenso capítulo 8, né, do livro de Esdras. Estou nesse canal construindo uma playlist e gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Próximo vídeo, capítulo 9. Valeu! O capítulo 8º do livro de Esdras trata sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia e também o retorno a Jerusalém. Vamos lá. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Ratuz; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele, 150 homens; dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; e dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens; dos descendentes de Adin, Adeb, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Beni, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens; dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens; e dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram ali, Felete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens; dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabud, e com ele 70 homens. Então esse é o texto sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Agora o retorno propriamente dito a Jerusalém diz o seguinte: eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Sariel, Aunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, líder de Cassifa. Eu lhes falei que deveriam dizer a Ido, a seus parentes, os servidores do templo em Cassifa, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, também Asabias, acompanhado de Basaías, dentre os descendentes de Merari, seus irmãos, os filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 servidores do templo, um grupo de Davi, e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido tão valioso como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Né? Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadab, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros,
77 cordeiros e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território ao oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Bom, então esse foi o extenso capítulo 8, do livro de Esdras. Estou nesse canal construindo uma playlist e gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Próximo vídeo, capítulo 9. Valeu! O capítulo 8º do livro de Esdras trata sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia e também o retorno a Jerusalém. Vamos lá. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Ratuz; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele, 150 homens; dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; e dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens; dos descendentes de Adin, Adeb, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Beni, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens; dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens; e dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram ali, Felete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens; dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabud, e com ele 70 homens. Então esse é o texto sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Agora o retorno propriamente dito a Jerusalém diz o seguinte: eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Sariel, Aunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, líder de Cassifa. Eu lhes falei que deveriam dizer a Ido, a seus parentes, os servidores do templo em Cassifa, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, também Asabias, acompanhado de Basaías, dentre os descendentes de Merari, seus irmãos, os filhos 20 homens. Trouxeram ainda 220 servidores do templo, um grupo de Davi, e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valioso como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias.
No quarto dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadab, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território ao oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Bom, então esse foi o extenso capítulo 8, do livro de Esdras. Estou nesse canal construindo uma playlist e gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Próximo vídeo, capítulo 9. Valeu! O capítulo 8º do livro de Esdras trata sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia e também o retorno a Jerusalém. Vamos lá. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Ratus; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele, 150 homens; dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; e dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens; dos descendentes de Adin, Adeb, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Beni, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens; dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens; e dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram ali, Felete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens; dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabud, e com ele 70 homens. Então esse é o texto sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Agora o retorno propriamente dito a Jerusalém diz o seguinte: eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Sariel, Aunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, líder de Cassifa. Eu lhes falei que deveriam dizer a Ido, a seus parentes, os servidores do templo em Cassifa, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, também Asabias, acompanhado de Basaías, dentre os descendentes de Merari, seus irmãos, os filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 servidores do templo, um grupo de Davi, e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valioso como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, no
nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Né? Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadab, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território ao oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Bom, então esse foi o extenso capítulo 8, né, do livro de Esdras. Estou nesse canal construindo uma playlist e gravando cada capítulo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Próximo vídeo, capítulo 9. Valeu! O capítulo 8º do livro de Esdras trata sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia e também o retorno a Jerusalém. Vamos lá. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Ratus; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele, 150 homens; dos descendentes de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; e dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens; dos descendentes de Adin, Adeb, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Beni, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens; dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos descendentes de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens; e dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram ali, Felete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens; dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabud, e com ele 70 homens. Então esse é o texto sobre a lista dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Agora o retorno propriamente dito a Jerusalém diz o seguinte: eu os reuni junto ao canal que corre para Ahava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Sariel, Aunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Cassifa. Eu lhes falei que deveriam dizer a Ido, a seus parentes, os servidores do templo em Cassifa, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, também Asabias, acompanhado de Basaías, dentre os descendentes de Merari, seus irmãos, os filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 servidores do templo, um grupo de Davi, e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Eva, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valioso como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os
pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Né? Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios